Oi, gente, tudo bem? Estou eu de novo. Como, como tudo na vida, né? A gente deve celebrar as pequenas coisas. Eu tô aqui para celebrar que estou gravando o segundo áudio, podcast, seja lá como for. Porque o primeiro acredito que tenha atingido o objetivo. Mas o que importa, no fundo, se pararmos para pensar, é isso, né? É que eu falava no primeiro como era difícil começar, mas que ao mesmo tempo começar era meio caminho andado. E comecei. Começamos, né? Porque não é conversa de Ivete Sangalo, não, mas sem vocês eu não continuaria gravando e o retorno que eu tive que me fez gravar o segundo. É, Quero explicar, inclusive, perdão, o motivo de eu estar gravando de novo sem imagem, tá? Porque duas pessoas falaram ali, né, que eu deveria gravar com imagem e eu acho até que seria interessante, mas eu me dei conta de que se eu gravasse com imagem eu não prestaria atenção como prestei assim no que estou falando só. Essa coisa de poder falar como eu estou falando agora, olhando para as anotações que eu tenho coladas na parede, para um quadro branco que eu tenho aqui, algumas coisas anotadas, me ajuda a refletir melhor. Então, não vou mentir também, eu teria que pentear meu cabelo melhor, teria que... Enfim, eu gostei dessa coisa de podcast. Até porque hoje em dia a gente, né, se preocupa tanto, a gente não, a gente de uma forma geral, tô falando, as pessoas se preocupam tanto com quantos acessos teve, né? E realmente a gente se preocupa menos com a qualidade. E o legal desse podcast é que eu não divulguei, assim, não saí enviando individualmente para as pessoas. E mesmo assim acabei tendo retorno. Isso me deixou muito feliz. E eu tive que esperar, né? Algumas pessoas já de imediato mandaram mensagem, dizendo, algumas inclusive dizendo que tocou a vida delas de alguma forma, que elas resolveram mudar alguma coisa. Poxa, isso aí para mim foi maravilhoso, gente. Maravilhoso. Muito emocionante mesmo. E gratificante. Então, o que eu pensei com relação a primeiro escrever, né? Que eu pretendo escrever futuramente, mas só que o que eu me dei conta é que tudo que a gente faz na vida já há algum tempo a gente faz melhor, né? E faz tempo que eu falo e gosto de falar. E como tem pessoas que disseram que gostam de me ouvir falar, casamento perfeito, né? E eu me dei conta de que a escrita ela é um pouco diferente do falar, né? Quando eu começo falando no primeiro texto lá sobre o meu dia a dia e tal, seria difícil colocar isso em palavras ali para um livro, para uma crônica, um texto, seria mais fácil. Enfim, não quero perder a linha de. Eu espero gravar esse que não seja tão comprido, né? Porque, enfim, estou celebrando a vitória, né? Porque estou gravando o segundo. E estou gravando graças ao. Não é a persistência só pela persistência. Que nem a história, né? Do homem que discursava em uma praça e não tinha ninguém para ouvir. Alguém vem, se aproxima e pergunta: pô, por que o senhor continua falando se ninguém ouve? Ele fala: não, porque eu não vou deixar eles me vencerem. De certa forma é bonito isso, né? Mas é legal também quando a gente tem retorno. E o retorno que vocês me deram é que me fez gravar o segundo. Então, celebrando isso. E explicando por que eu não estou gravando com imagem, gente. Porque eu quero uma coisa mais ágil, sabe? Olha, me deu vontade de falar, coloquei para gravar e tá saindo aqui o áudio. Porque hoje em dia a gente tá assim, né? Ainda bem, tudo tem um lado positivo, né? Mas a reflexão que eu queria deixar era justamente sobre isso, gente. Assim, ó, a importância de obviamente qualquer tipo de área, né, de trabalho, mas em questão assim o meu lado, que é o lado artístico, né? O quão é importante a gente ouvir as pessoas, né? Ter um retorno e tal, porque a gente eu quero vender, né, a minha obra. Como eu falei no primeiro áudio, para comprar, né, o alimento que nutre meu corpo, da minha família e tal. E então a gente precisa ter um retorno, mas
o quão é interessante a gente saber a quem ouvir, né, gente? Porque tem uma história clássica, inclusive, de uma família, né? Um homem está levando a mulher grávida. Vamos falar que foi José levando a Maria, tá? Para dar luz ao menino Jesus, mas não foi. Mas fica mais dramático, assim. Então ele vai passando e ao longo das pessoas assim, que ele vai encontrando na rua, elas vão comentando: olha só, o homem levando a mulher em cima do pobre animalzinho. E aí ele desce a mulher. Aí lá mais adiante alguém fala: olha lá, que burro, por que não põe a coitadinha em cima do burrico? Por que eles não vão os dois em cima? Aí eles sobem os dois. Aí mais alguém: nossa, que crueldade. Até que ao final eles estão os dois carregando o burro, assim, de tanto que eles ficaram ouvindo a todo mundo. Não sei se vocês conhecem a história, mas é mais ou menos por aí. E eu conversava hoje sobre isso, que o quão é importante a gente pedir opinião, né? Enfim, eu escrevo minhas músicas, jogo para o mundo e colho que as pessoas se identificaram, e até mesmo as gravações, os textos e as coisas que eu falo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar: não, peraí só um pouquinho, mas essa aqui eu tenho convicção de que vai existir. De que eu vou persistir na ideia, né? O saber a quem ouvir é uma coisa fundamental. E outra coisa, gente, importantíssima, é que a gente, muito em função disso, né, de ouvir o que as pessoas dizem, muitas vezes as pessoas olham para um projeto da gente e falam: olha, não deu certo. E a gente se dá conta do quanto isso tudo é relativo, né? O deu certo, não deu certo. E aí eu começo a pensar sobre, óbvio que quando a gente põe um sonho na cabeça, a gente quer atingir o objetivo maior, né? Eu, por exemplo, quero cantar no especial de fim de ano do Roberto Carlos um dia. Mas a própria Geraldine Chaplin falava que o avô dela, você deve conhecer, né? O Charlie Chaplin, que ele tinha, gente, nos últimos dias dele na Suíça, ele tinha um problema, assim, ele achava que não havia feito o suficiente, gente. Imagina, o Charlie Chaplin. Tanto que quando ele recebe, né, a homenagem no Oscar, dá pra ver, assim, que ele fica surpreso, né? E ela diz que a família tinha uma tremenda dificuldade em colocar na cabeça dele: pai, mas olha o que tu fizeste para o cinema, né, para a arte de uma forma geral. E ele tinha essa dificuldade. Óbvio que eu não estou me comparando ao Chaplin de forma alguma, mas guardadas as proporções, sim, porque qualquer artista deveria pensar meio que assim, né? Eu não vendi milhões de cópias. Mas não interessa, gente, sabe? É óbvio que a gente precisa ter o retorno financeiro do nosso trabalho, né? Se eu pudesse, se não fosse o financeiro tirando o dinheiro, teria que trocar por comida e tal. Mas, às vezes, eu penso nisso, sabe? O tempo que a gente dedica a alguma coisa. Tem uma música do Kid Abelha, inclusive, não sei se vocês lembram, que fala: eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Que é uma moça extremamente ocupada que praticamente não vive a vida, né? Então, olha como a vida é uma coisa interessante, né? A gente tem que estar sempre pensando, né, com relação a tudo, refletindo. E para finalizar, gente, eu falo disso, assim, do quão é importante também a gente às vezes parar, né? Por mais que seja bonito ter um sonho e ir atrás de um objetivo, parar e pensar: peraí, mas eu tô feliz aqui, sabe? Tem uma letra que diz: ser feliz só por ser. Modéstia à parte, eu coloquei ao final de uma música que chama Saudade. E ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Isso é do Carlos Drummond de Andrade. E aí eu fico pensando, tudo isso porque ontem, folga de um dos meus filhos que faz lives, e a outra filha que estuda e tal, e a outra também que estava disponível, a gente passou a tarde brincando, né? Na natureza. A gente subiu em uma árvore, jogou futebol, jogou um joguinho, depois comeu alguma coisa. E eu fico pensando como esses momentos são importantes e também vai parecer que é uma coisa um pouco forçada, mas é verdade, gente. Assim, ó, agradecer, assim, aqueles. Até agora o primeiro vídeo tem 40 e poucas curtidas, gente. Gente, não tem a mínima importância, tá maravilhoso, maravilhoso. A motivação que vocês me trouxeram
nesses dias. Eu acredito que alguma motivação que as pessoas me disseram que tiveram também, tá valendo essa troca. Não importam os números mesmo. E eu finalizo dizendo que do podcast que eu gravei antes de ontem, né? Pra tarde que eu passei ontem com meus filhos, as coisas que eu vivo aqui na minha cidade, ou quando viajo, não interessa, me lembra um pouco uma reflexão do Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que inclusive esteve em Pelotas, vocês sabiam, gente? Passou por Pelotas e passou por Floripa também. Aquilo que eu falava ontem, inclusive, o Saint-Exupéry era um trabalhador, ele trabalha na Aeropostale, ele era aviador da Aeropostale e escreveu O Pequeno Príncipe num tempo que ele ficou com problema de saúde nos Estados Unidos, enfim. Mas, no que eu falava ontem, ele era um cara que estava trabalhando e pensando ao mesmo tempo, ele não tinha aquela coisa sofredora, ele tinha a mão na massa também. Tanto que morreu em uma viagem, né, atravessando... Bom, enfim. Mas o que eu quero deixar, a reflexão final que eu quero deixar, como ontem eu li um texto do Fernando Pessoa, aliás, no primeiro piloto, né, eu vou ler uma reflexão também do livro do Pequeno Príncipe que fala disso. O que é, afinal, meu podcast teve sucesso, a minha música teve sucesso? É relativo, se comparado, até tem uma história interessante que um amigo encontra um outro amigo que é economista e pergunta: como está a sua esposa? E ele pergunta: comparado ao quê? Então, como tudo é relativo, né? Comparado ao Roberto Carlos, a minha música é um fracasso, né? Comparado ao podcast mais ouvido, meu podcast é um fracasso, mas a vida não é comparação, né, gente? Pessoas são pessoas, histórias são histórias. Portanto, quando alguém for pensar sobre o podcast que eu gravei antes de ontem, sobre a minha música, eu gostaria que ele pensasse mais ou menos assim, ó. Com licença, eu vou ler o texto do Saint-Exupéry. Então ele fala de quando a gente eles falam de um novo amigo, o Pequeno Príncipe está falando dos adultos, né? Quando a gente lhe fala de um novo amigo, elas jamais se informam o essencial. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere. Será que coleciona borboletas? Tadinhas das borboletas, né? Isso é politicamente correto. Mas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto ganha. E aí diz aqui, quantos irmãos ele tem? Somente então é que elas se julgam conhecê-lo. Se dizemos a pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado. Elas não conseguem de modo nenhum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes. Vi uma casa de 600 contos. Então elas exclamam, que beleza. Gente, eu espero que mais alguém seja, eu vou usar um termo forte, tá? Tocado por essas palavras, porque essas palavras saem do meu coração e do meu cérebro também. O retorno que eu tive do pequeno por causa do Pequeno Príncipe, do pequeno podcast que eu fiz, já foi maravilhoso mesmo. E espero que mais alguém se identifique com esse também. Estou sujeito a sugestões e críticas, tá? Algumas eu vou atender, obviamente, outras não vou poder. Eu espero que vocês compreendam e continuem me ouvindo. Beijo para todos. Saúde, felicidade e vamos acreditar nos nossos sonhos ou não. E o importante é ser feliz.